Olá e bem-vindos! Vamos mergulhar hoje numa figura incontornável da tecnologia, Linus Torvalds. Vamos usar excertos da página dele na Wikipédia. A nossa missão é mesmo tentar extrair a essência da vida e da obra dele, focarmos na criação do Linux, claro, e do Git e no seu legado. E olha, começamos logo com uma curiosidade engraçada. O nome é uma homenagem ao químico Linus Pauling, mas ele próprio, brinca que talvez venha da personagem Linus dos Peanuts. Sim. Meio prémio Nobel, meio desenho animado, o que já diz alguma coisa, não é? Ok, vamos lá explorar isto. Sem dúvida. É um bom ponto de partida, porque essa dualidade se calhar já antecipava um bocado a mistura de seriedade técnica e uma personalidade bem peculiar. Vê-se isso no percurso dele. Exatamente. Ele nasceu em Helsínquia em 69, numa família da minoria de língua sueca, e o bichinho dos computadores, olha, apareceu cedo, aos 11 anos, com um Commodore VIC-20. Um clássico. Um clássico. Começou com o BASIC, mas depois passou logo para código-máquina, quer dizer, programação muito direta com o hardware, e mais tarde até modificou um Sinclair QL, fez o seu próprio assembler, editor. Pois, e essa experiência muito prática com hardware que era limitado na altura, se calhar foi mesmo fundamental. Talvez tenha moldado essa filosofia mais pragmática, não é? Focada na eficiência que depois vemos no Linux e no Git também. Não era só teoria, era mesmo pôr as mãos na massa desde muito cedo. É isso. E essa paixão, levou-o para a Universidade de Helsínquia, depois do serviço militar obrigatório, onde curiosamente chegou a segundo-tenente a calcular trajetórias de artilharia. Imagine-se. É sério? Não sabia disso. Pois, voltou aos estudos e foi aí que descobriu o Unix e o Minix. O Minix era um sistema operativo mais académico, descrito naquele livro famoso do Andrew Tannenbaum. Exatamente. E esse contacto com a Minix e também a compra de um PC clone, um 386, em 1991, isso foi a faísca. Ele queria um sistema tipo Unix para o PC novo dele, mas não estava satisfeito com o Minix. Então o que é que ele fez? Decidiu criar o seu próprio kernel, o coração do sistema operativo. E assim nasceu o Linux. Os primeiros protótipos, ele partilhou-os online no final de 91. Usou um servidor FTP, um sistema de partilha de ficheiros da universidade. Certo. E ele queria chamar-lhe FreeX, uma mistura de Free, Freak e Unix. Mas o administrador do servidor... Achou melhor chamar Linux à pasta. Exatamente. Linux e Unix. Eu não pegou, ficou. E depois houve um momento mesmo crucial, que foi a mudança da licença. Ele foi influenciado pelo Richard Stallman, pela comunidade que estava a crescer, e trocou a licença original, que era mais restritiva, pela GNU GPL v2. Sim. E essa decisão foi absolutamente fundamental. Garantiu que o Linux e as modificações seriam sempre livres, abertos, e isso, claro, exponenciou a colaboração. A nível global. Abriu completamente as comportas, não é? E a carreira dele, claro, acompanhou esse crescimento todo. Esteve na Transmeta, depois passou para a Open Source Development Labs, a OSDL. Que era um consórcio, sim, para apoiar o Linux. Exato. Que acabou por se tornar na Linux Foundation. E é lá que ele ainda hoje trabalha, a tempo inteiro, no kernel, financiado pela Fundação. Precisamente. Embora o papel dele tenha mudado muito, não é? Já em 2006 se dizia que ele só tinha escrito os 2% do código do kernel. Ah, sério? Só 2%? Sim, a estimativa era essa. Hoje em dia ele funciona muito mais como um integrador-chefe. É o guardião final que decide o que entra ou não entra no código base do Linux. Gera as contribuições de milhares de programadores. Uau! E essa gestão de um projeto tão massivo levou a outra criação. Fundamental. O Git. Em 2005, ele estava frustrado com o sistema que usavam, o BitKeeper. Sim. Tinha limitações e depois houve questões de licenciamento. Pois. E então, ele criou o Git, num ápice, basicamente. Sim, o Git é um sistema de controle de versões distribuído. Isto quer dizer que cada programador tem uma cópia completa do histórico todo. Facilita imenso o trabalho colaborativo, especialmente nestes projetos gigantescos, como o kernel. Claro. E a eficiência, a flexibilidade, fizeram com que fosse adotado por toda a indústria. Foi uma revolução também. E pouco depois ele passou a manutenção para o Junio Amano. Essa abordagem é muito pragmática, não é? Usar a melhor ferramenta, mesmo que seja proprietária, como foi o BitKeeper no início, e depois, se for preciso, criar uma melhor. É uma marca dele, mas também é conhecida a comunicação dele. Ah, sim. Muito. Direta, às vezes controversa. Ele próprio já se descreveu como desagradável. Houve aqueles episódios famosos, a crítica pública à Nvidia, ou aquela pausa que ele fez em 2018 para refletir sobre a comunicação dele, isto depois de críticas da comunidade e de implementarem um novo código de conduta. Tem uma tensão interessante, de facto.
Essa frontalidade toda, que às vezes é mesmo abrasiva, num contexto de projetos open source, que dependem tanto de colaboração, diplomacia. Exato. E isso reflete-se também nas opiniões pessoais dele. Descreve-se como ateu, apesar de ser cidadão americano desde 2010, diz que não se alinha com partidos políticos. E recentemente comentou aquela questão da exclusão de programadores russos e vincou a perspectiva dele como finlandês face à agressão russa. Independentemente das controvérsias, o impacto é colossal. Ele detém a marca registada Linux, recebeu prémios importantíssimos como o Millennium Technology Prize em 2012, que é tipo o Nobel da Tecnologia, e o IAEE Computer Pioneer Award. A revista Time nomeou várias vezes como uma das pessoas mais influentes. Sem dúvida, o impacto é inegável. Portanto, resumindo isto tudo, temos um programador finlandês-americano que começou quase com um projeto pessoal, por carolice quase, e acabou por lançar uma revolução com o Linux. Depois criou outra ferramenta que hoje é indispensável, o Git, e continua a ser uma figura central, às vezes divisiva, é verdade, mas inegavelmente influente. Uma mistura de brilhantismo técnico, pragmatismo e uma personalidade muito, muito vincada. Fica aqui uma reflexão interessante, talvez. Como é que a personalidade de um líder, que por vezes é descrita como conflituosa, como a do Torvald, coexiste e até consegue impulsionar projetos open source? Projetos que são, na sua essência, profundamente colaborativos. Até que ponto é que as características individuais de uma pessoa moldam estes ecossistemas tecnológicos globais? E vice-versa. Será que estes ecossistemas também moldam as pessoas? Fica a questão.